O Império Hidráulico Brasileiro. Meus caros, vamos destrinchar cada fio desse coquetel de intervencionismo latino-americano. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mesmo em um país supostamente rico de recursos naturais como o Brasil, que detém mais de 11% de toda a água do nosso planeta, a falta de água e de devido tratamento e alocação está inserido no dia a dia de nossa vasta população. Um grande exemplo disso é o fato de 35 milhões de pessoas ainda não terem acesso à água tratada no Brasil. A razão? O mesmo coquetel de problemas estatais de sempre. Ineficiência resultante de um corporativismo de quinta, promessa não cumprida de eleição, superfaturamento e falta de interesse, lógico. As secas históricas do Nordeste, que vêm acontecendo desde o período imperial, apenas recentemente encontraram uma tentativa de solução por parte do Estado: a transposição do Rio São Francisco. Esta obra também pode nos ajudar a demonstrar quão ineficiente nosso Estado é. A ideia da transposição do rio existe desde o período de Dom Pedro II, e mesmo na época era considerada a única solução para a seca nordestina. Uma ideia mirabolante para a época, que não foi para frente por falta de recursos. O problema perdura, então, sem solução definitiva até 2005, quando o governo decide iniciar as obras da transposição. Mas claro, a elite política não deixa chances escaparem, e mais de 200 milhões de reais ficam envolvidos em superfaturamento. O sofrimento de falta d'água do povo virando desculpa para conseguir lagosta francesa. Esse é o nosso belo estado do Piniquim. E olha só que fato curioso. No Brasil, há cerca de 50 agências reguladoras de saneamento básico. Apesar disso, não há diretrizes bem estabelecidas para a criação de contratos de serviços de água e esgoto. Hoje, os contratos são realizados sem critérios concorrenciais e são totalmente burocráticos. Você ainda não ouviu o pior: o incrível contrato de programas. Um cheque em branco com fundos públicos, termo bonitinho para seu dinheiro, sem garantia de recebimento do que se está adquirindo. São feitos sem parâmetros, sem licitação, muitas vezes sem quaisquer metas para a prestação do tal serviço contratado. São bons apenas para os funcionários das estatais, os políticos e as empreiteiras envolvidas, sempre presididas por amigos de engravatados e seus familiares, claro. Transformaram o seu direito básico, entre aspas, em uma máquina de criação de oligarcas. Como se não bastasse a corrupção, os projetos elaborados para a solução têm baixa qualidade técnica. São estudos que não levam em consideração a estrutura do solo, os índices pluviométricos do município ou o plano de ordenamento territorial, ou seja, quanto a cidade vai crescer e para onde, por exemplo. Mas com muito esforço da direita, inclusive esforço de libertários, o marco legal do saneamento deu uma apertada, longe do ideal, nesses engravatados do saneamento. Agora, o marco passa a obrigar que contratos sejam feitos sob modelo de concessão, abrindo espaço para empresas privadas e novos investimentos no setor. De todos os casos que citei, o principal sofredor da falta de medidas necessárias e da má administração é o povo. Ao todo, são cerca de 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de esgoto e outros 35 milhões sem água tratada. No início da pandemia, as comunidades cariocas já sofriam com a falta de água e por isso ficaram ainda mais expostas à crise provocada pelo grande evento de 2020, que não podemos mencionar claramente aqui no canal. Segundo dados do ranking do saneamento publicado em 22 de março de 2021 pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, o Brasil ainda não trata metade dos esgotos que gera, cerca de 49%, o que representa jogar na natureza todos os dias 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. Nas 100 maiores cidades, em 2019, descartou-se um volume correspondente a 1,8 mil piscinas olímpicas diárias. Segundo dados do IBGE, publicados em novembro de 2020, em 2019, quase 52 milhões de brasileiros viviam na pobreza, com renda de até R$ 436 por mês. E mais de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza, aquelas que, de acordo com o Banco Mundial, vivem com até R$ 151 por mês. Você deve imaginar que com tudo o que aconteceu de 2020 para cá, esse número deve estar bem maior. Mas considerando ainda esses dados de 2019, isso corresponde a aproximadamente 30% da população. Pois bem, segundo dados do IBGE do mesmo ano, 91,4% da população brasileira que está abaixo da linha da pobreza possui telefone celular. Aliás, segundo o IBGE,
existem mais pessoas com renda mensal inferior a R$ 420 com acesso ao aparelho celular do que a serviços básicos, como água potável e rede de esgoto. O acesso ao celular e à geladeira já está próximo à universalização para a população como um todo. Curioso, não? É interessante observar que, apesar dos altos impostos, das regulamentações, da burocracia e das barreiras contra importações, muitos brasileiros, mesmo os mais pobres, possuem geladeiras, celulares, TVs, móveis em geral e etc. Mas não existem no Brasil empresas estatais monopolistas fabricantes desses produtos. Por outro lado, serviços como esgoto, polícia, água e coleta de lixo são prestados por estatais monopolistas protegidas contra qualquer concorrência. E são justamente a eles que a maioria da população tem acesso precário ou mesmo nenhum acesso. Mas qual a desculpa do governo para isso? Eles alegam que a dificuldade está na falta de recursos. Eis a lógica do setor público. Sempre que um problema está indo mal, é necessário tomar mais dinheiro da população. O fracasso de uma iniciativa estatal significa que ela tem de ser recompensada com mais dinheiro confiscado da população. Exatamente o contrário do que ocorre na iniciativa privada, em que o fracasso é punido e o sucesso é recompensado com maiores lucros. Óbvio. Esse, meus caros ouvintes e telespectadores, é o Brasil. Um país que desde a colonização é refém de uma elite do atraso e de todos os amigos, cabides de emprego e burocracia que estes possam arranjar. O Brasil é um império hidráulico, oligarca e feudal. E nós somos os camponeses dos pampas. A solução é lutar para mostrar aos nossos compatriotas que o Estado não é a solução. Ele é o problema. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe de Aragoni, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe do projeto. Até a próxima. E cuidado com a água que sai da sua torneira.